Essa tarde, depois de nós sairmos da consagração, eu comecei a meditar no que o Senhor queria trazer ao meu coração e posteriormente à igreja. Como eu sempre faço, eu oro ao Senhor dizendo: Senhor, eu não vou falar a qualquer um, eu vou falar à sua igreja. E eu não vou falar de qualquer um, eu vou falar do seu filho. O que o Senhor tem para nossas vidas hoje? E pela misericórdia do Senhor, quando eu comecei a ler, a procurar o que Deus queria trazer, eu comecei a meditar no Evangelho de João, especificamente no capítulo 13. E eu comecei a ver a misericórdia, a graça, o amor e a bondade do nosso Cristo. E eu fui começando a imaginar o que Deus queria trazer ao meu coração, para trazer a igreja. E se eu puder trazer ao seu coração o que o Espírito de Deus falou ao meu, valeu a pena o tempo, entre aspas, que foi gasto na palavra do Senhor. Porque eu entendo, como eu sempre falo, a palavra de Deus, ela fala. Porque o próprio Senhor diz na sua palavra que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada que vai até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela vai aonde ninguém pode ir. Ela fala o que ninguém pode falar. E ela traz para a minha vida e para a sua vida o que ninguém pode trazer. Essa é a palavra do Senhor. Quando eu comecei a meditar no capítulo 13, primeiramente eu fui entender que João, diferente dos demais apóstolos, ou melhor dizendo, diferente dos demais evangelhos, foi um evangelho totalmente diferenciado. Porque João, ele não trouxe Jesus para o entendimento do povo, como Mateus, Marcos e Lucas. Porque se nós formos ler Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos entender que todos eles escreveram, inspirados, mas trazendo a característica de Cristo como homem, como rei, como aquele que podia curar, aquele que podia transformar. Porém, a igreja já estava, entre aspas, cansada. Porque a igreja agora não queria ouvir sobre Jesus como ele sendo um homem. Queria ouvir algo além. E foi por isso que os ministros da época escreveram a João, que estava lá em Éfeso, pedindo para ele escrever o Evangelho. Porque todos entenderam que João era o amigo íntimo de Cristo. Jesus teve 12. Dos 12 ele estava com 3. Desses 3, ele teve uma intimidade
comum. Ou seja, João viu o que nenhum deles viu. João sentiu o que nenhum deles sentia. João ouviu o que nenhum deles ouvia. Por quê? Quem tem intimidade com Cristo vê o que ninguém vê. Quem tem intimidade com Cristo escuta o que ninguém escutou. Quem tem intimidade com Cristo fala como ninguém falou. E esse era João. 60 anos após de Jesus ter morrido, João escreve o Evangelho e envia para Jerusalém. E quando os principais, os superintendentes da igreja abrem o Evangelho de João, eles tomam um susto, porque João escreveu o que nenhum dos três tinha escrito. Logo de primeira eles se assustam, por quê? Porque João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Era o Evangelho de João. Quando eles abriram esse Evangelho, eles entenderam que esse Evangelho não estava tratando de Cristo, homem. Ele estava tratando de Cristo, Deus. Por isso que é um Evangelho gostoso de se ler. Por isso que é um Evangelho que fala quando você lê. Porque está tratando de Deus. Só que esse Deus agora estava na forma de carne. Esse Deus agora, quando ele desce dos céus, ele teve que aprender a andar, porque ele nasceu. Esse Deus, ele teve que aprender a falar, teve que aprender a comer, teve que aprender a ter uma vida, por causa de mim e de você. Esse Deus teve que aprender a suportar dores, tristezas e dificuldades, por causa de mim e de você. Só que agora esse Deus é homem, cresceu, e chega um determinado momento, capítulo 13, que ele já estava vendo o seu futuro, ele já estava vendo que o tempo dele estava se aproximando. Ele olha para os seus discípulos, que passaram 3 anos e meio com eles, e começa agora a mais uma vez ensinar uma das mais importantes lições. E que lição é essa? Humildade. No capítulo 13, todos estão ali antes da festa da Páscoa, sentados à mesa. Todos estão ali conversando. E de repente a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que Jesus, ele levanta-se da ceia, tira os seus vestidos, penso eu, vai até a cozinha, pega uma bacia com água e uma toalha, senta-se aos pés dos apóstolos e
começa a lavar os pés. Ninguém entendeu nada. E quando ele começa a lavar, chega até Pedro. Pedro toma um susto. Olha para Jesus e diz: mestre, os meus pés o Senhor não vai lavar. Só que Jesus lavou os pés de Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Filipe, Judas. Por que não de Pedro? E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. Porque o corpo não precisa, mas você precisa lavar os teus pés. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, então não me lave somente os pés, lava-me o corpo inteiro. E Jesus olha e diz: Pedro, aquele que está lavado não necessita lavar-se, senão os pés. Só que, versículo 10, nem todos estão limpos. Os 12 estavam ali. Os 12 que andaram com o Senhor. Os 12 que viram o que Jesus fazia. Os 12 que foram aqueles que Jesus subiu ao monte, orando ao Senhor, pedindo para que Ele enviasse, ou melhor dizendo, mostrasse a quem Ele iria escolher para andar com Ele. Os 12 que um dia iriam bater no seu ombro e dizer: olha, eu vou contigo até a morte. Só que um deles ainda não estava limpo. E no versículo 21, a Bíblia vem dizendo que quando Jesus traz todas essas lições para eles, dizendo para eles que o que ele tinha feito era um exemplo. Porque disse Jesus: vocês me chamam de mestre, e me chamam bem, porque eu sou. Mas olha, eu sendo mestre, lavei os vossos pés, façam o mesmo. Jesus não era obrigado a isso. A Bíblia diz que ele veio a esse mundo, fez-se homem, e foi mais baixo ainda, tomou a forma de servo. Tomou a forma de servo, se humilhou, e ele diz: eu estou dando exemplo a vocês. O que eu estou querendo dizer para vocês é: no meio de vocês não pode ter grande. No meio de vocês não tem quem sabe mais ou menos. Porque eu, como rei e mestre, a qual vocês me chamam, prostrei-me diante dos pés de vocês e lavei os vossos pés. Porém, Jesus veio trazendo lições a ele. E no verso 21, Jesus turba-se o seu espírito. Ou seja, o seu espírito se inquietou-se com medo e temor. Primeiro, porque a sua hora estava chegando. Ele estava sentado com os apóstolos. E segundo, ele olha para os apóstolos e diz: olha, um de vós há de me trair.
Pergunta a ele. Pergunta a ele quem vai trair. E diz o texto, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, verso 25, que João coloca o peito, ou melhor dizendo, a cabeça no peito de Cristo e pergunta: Senhor, quem é que vai trair? E Jesus olha para ele e diz: aquele a quem eu der o bocado molhado. E o texto vem dizendo que ele dá a Judas Iscariotes. Uma coisa interessante, creio que alguns saibam, que até hoje lá no Oriente Médio, quando alguém recebe o primeiro bocado molhado, é um sinal de honra. É um sinal de honra que está sendo dado e oferecido. Só que uma coisa interessante é que o bocado significa um pedaço. O que Jesus deu para Judas foi um pedaço de pão mergulhado no vinho. Ou seja, pão, vida, vinho, alegria do Espírito. O que Jesus estava dizendo para Judas é: meu amigo, eu sei que você vai me trair, mas eu te amo. Receba a minha vida e a alegria do meu Espírito na sua vida. Mesmo sabendo que daquele dia em diante a sua vida estava nas mãos de Judas, o meu Jesus e o teu Jesus liberou a bênção sobre a sua vida. E Judas foi alvo da graça até o momento do versículo 30, que diz que ele saiu. Judas estava à mesa, e mesa simboliza união, mesa simboliza unicidade, mesa simboliza afeto, mesa simboliza paz, compromisso, aliança. Judas estava ali, mas só que Judas ele não fica até o fim da ceia, porque o pão ainda tinha que ser partido. Mas por que Judas não ficou até o fim? Porque eu entendo que quando o pão, a palavra, ela é partida, é aberta, o coração é exposto. Quando a palavra é profetizada, o coração é revelado. Judas, verso 30, ele toma aquele bocado e sai. E o texto deve dizer: e era já noite. Ou seja, noite, trazendo no original a metáfora, simboliza fim de alguma coisa, ou tempo de morte. Judas estava ali decretando o tempo final da vida de Cristo. E a pergunta para nossas vidas hoje foi a mesma que subiu ao meu coração quando estava lendo essa palavra.
nós na mesa de Cristo? Quem sou eu na mesa de Cristo? Nós estamos aqui hoje nesse culto maravilhoso, culto em que Deus se faz presente, culto em que nós sentimos a presença de Deus. Ou seja, a mesa aqui está posta, o maná está posto, o meu e o seu Cristo está presente. Agora, quem sou eu e você nesse lugar? Quem somos nós? Nós recebemos hoje o pão que é a vida. Nós recebemos hoje o vinho que é a alegria do Espírito. Porém, o que nós fazemos com isso? Será que nós continuamos a mesa? Ou fazemos como Judas? Saímos. Com qual finalidade hoje eu e você recebemos o pão e o vinho? Para Judas, aquilo ali foi um sinal de maldição, dizendo que ele seria um traidor que levaria o Senhor à cruz, ou melhor dizendo, entregaria ao Senhor. Agora, para mim e para você, pode ser um sinal diferente. A mesa hoje está posta. Agora, a permanência dela depende de cada um de nós. Porque muitos podem entrar na igreja, mas não entram no culto. Muitos podem entrar na tua presença, mas não entram na presença do Senhor. Muitos podem entrar, mas sentindo que uma coisa que eu sempre falo, o nosso Deus, Ele nunca chega atrasado. Eu posso atrasar, você pode atrasar, mas o Deus a qual nós servimos, Ele não atrasa. Ele se faz presente. E Ele quer alimentar a cada um de nós. Só que, quando eu olho aqui para Judas, eu vejo que Judas, ele não se importou o que viria depois. Ele estava preocupado em o que iria receber lá fora. Essa era a preocupação dele. Só que nós temos que entender, como foi dito aqui, graça só existe à mesa do Senhor. Misericórdia só existe na mesa do Senhor. Liberdade só existe na mesa do Senhor. Unção só existe à mesa do Senhor. Não existe outro lugar aonde nós possamos encontrar o que só a mesa do Senhor pode nos dar.
é a graça. Judas, ele não entendia o real significado do que Cristo queria fazer. A visão de Judas estava tapada. A sua visão estava ofuscada. A tal ponto que ele entrega o próprio Deus por 30 moedas de prata. Ou seja, enquanto os fariseus estavam querendo oferecer dinheiro para ter Jesus, Judas estava querendo oferecer Jesus para ter dinheiro. Qual o valor de Jesus para nós? Qual o valor desse Cristo que nós professamos? Qual o valor que esse Cristo tem para mim e para você? Infelizmente, como Judas, muitos têm saído. Muitos têm dado as costas. Muitos têm recebido de Cristo e o abandonado. Essa é a realidade. Mas o que Pedro falou para o Senhor Jesus? Para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde ou para quem iremos nós? Alexandre, mas nos comparando com Judas? Não, irmãos. O nosso grande problema é que nós queremos nos comparar, entre aspas, com os mocinhos da Bíblia. A verdade é essa. Ninguém quer ser uma Jezabel. Estou falando atitudes. Ninguém quer se comparar ao Judas. Atitudes. Ninguém quer se comparar ao Tomé. Mas para pensar. Quantas vezes traímos Cristo? Quantas vezes eu e você hoje traímos Cristo? Quantas vezes pecamos hoje? Não vou dizer hoje, nesse momento que estamos aqui. Mas sabe por que permanecemos aqui? Graça, misericórdia. É Jesus dizendo: eu sei que você vai me trair hoje, mas te amo. Eu sei que vocês vão pecar hoje, mas eu vos amo. Eu sei que vocês vão errar hoje, mas eu mesmo assim amo vocês. É graça. Ah, mas Judas não tinha oportunidade? Tinha. Do mesmo jeito que ele saiu, ele poderia voltar. Porque, como eu sempre falo, o nosso Deus, Ele é o Deus das oportunidades.
Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca. Mas eu te digo uma coisa: o nosso Deus é longânimo, sim, só que há limites. Há limites para a paciência de Deus. Há limites para a longanimidade de Deus. Como eu disse, Judas ele poderia ter voltado, mesmo depois de trair. Mas temos escolhas. E uma coisa que eu aprendo, que Deus ele nunca vai burlar a minha e a sua escolha. Por isso que Deus, quando chama Moisés, Ele diz: Moisés, eis que coloco diante do povo dois caminhos, do bem e do mal, da vida e da morte. Deus, além de colocar essas duas opções, Ele ainda aconselha: Moisés, diga ao povo, escolha o caminho da vida, para que viva. Jesus não veio para destruir, Ele veio para dar vida. Se lembra quando João e Tiago pediram a Jesus para que descesse ou mandasse fogo do céu para consumir a cidade, porque não queria dar alojamento a eles? Jesus olha para ele e diz: olha, de que espírito são vocês? Eu não vim para tirar vida, eu não vim para arrancar vida, eu vim para dar vida, eu vim para mudar vidas. Esse é o desejo do Senhor. Jesus não estava alegre com o que iria acontecer com Judas, não. Jesus não estava satisfeito, porque Judas era um dos 12 a qual Jesus queria mudar, transformar a vida. Mas só que, como foi dito, temos escolhas. E uma coisa que eu aprendo com Judas é que, mesmo fazendo parte da mesa, eu posso estar fora. Mesmo estando fazendo parte da mesa do Senhor. Se lembra de Pedro? O próprio Pedro, a qual o Espírito usou dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Pedro foi usado pelo inimigo dizendo: ó Senhor, não vá a Jerusalém. Mesmo estando junto de Cristo, corremos risco. Porque, como nós sempre falamos, o mundo espiritual luta contra a nossa vida. E o ser que mais é preocupado em nos afastar está em 24 horas tentando ofuscar essa dor. Porque o próprio texto vem dizendo que depois que o Senhor deu um pão a Judas, o inimigo entra. O inimigo não entrou simplesmente porque tinha que entrar, não. Houve uma legalidade. Porque, como já falei, irmãos, aqui, o inimigo, ele não
não tem todo esse poder que eu e você imaginamos. Para Ele atuar na minha e na tua vida, tem que haver uma permissão. Ou uma legalidade por nossa parte. Judas, ele deu essa legalidade. E por ter dado essa legalidade, ele se auto-excluiu da mesa do Senhor. Falamos tanto em mesa, mas não nos preocupamos em nos manter muitas das vezes nela. Falamos muito em mesa do Senhor, mas muitas das vezes não nos preocupamos em nos mantermos dentro, não fora. O alimento está aqui dentro. A fortaleza está aqui dentro. A alegria está aqui dentro. A paz está aqui dentro. É o único lugar aonde o Senhor ordena a sua paz sobre as nossas vidas. É a mesa do Senhor. Por esses dias eu estava conversando com um colega, já faz um tempo, que ele largou a fé, abandonou. E eu perguntei a ele: você largou a casa do Senhor? Você abandonou a fé que outrora você professava? Agora uma coisa eu te pergunto: a paz que você tinha lá dentro, você trouxe com você? A alegria que você gozava lá dentro, você tem essa mesma alegria aqui fora? E ele olhou e disse: não. Foi quando eu conversando, eu falei para ele: alegria, irmãos, só no Senhor. Paz, só no Senhor. Você está sofrendo porque você quer, porque você conhece. Você vai bater cabeça no mundo lá fora. Você vai dar voltas para retornar de onde você saiu. Só que pela misericórdia do Senhor, Ele está de volta. Falou que sofreu. Antes eu não tivesse feito isso. É o que é falado sempre, mas infelizmente muitas das vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Porque eu falei para ele: o grande problema nosso é que nós pagamos para ver, só que muitas das vezes é tarde. Deus, Ele é tão misericordioso que Ele dá chance sobre chance.
Mas infelizmente, como diz a palavra do Senhor, o mundo cega. O inimigo, ele tapa os ouvidos, fecha os olhos do entendimento, para que a palavra, para que a luz do Evangelho não venha frutificar. Nós estamos vendo aí um mundo de mal a pior. E ao mesmo tempo, nós vemos muitos, infelizmente, debandar. Porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, quando diz muitos, dentro da casa do Senhor, se esfriaria. Está acontecendo. Muitos hoje já não têm paciência. A verdade é essa, de esperar no Senhor. Muitos hoje não têm a paciência de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, mostra o teu propósito na minha vida. Porque é mais fácil desistir, é mais fácil olhar para trás. Mas uma coisa é certa, está mais próximo de nós chegarmos do que de voltarmos. Está mais próximo de nós chegarmos aos céus do que nós voltarmos. Judas deu ouvidos ao inimigo de sua alma. Não dê ouvidos ao que o diabo lança nos teus ouvidos. Não dê ouvidos ao que ele murmura no teu ouvido. Não dê ouvidos ao que ele traz aos seus ouvidos. Se importe ouvir aquilo que o Espírito traz a você. Nós estamos vivendo dias difíceis, momentos terríveis, dias de dificuldades, dias em que o apóstolo Paulo chama de dias maus. E a Bíblia diz que diante desses dias temos que nos manter firmes. É o que Jesus falou: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque eu vos escolhi e vos nomeei. Ou seja, nós não somos de qualquer um. Não tem situações que possam tirar você das mãos do teu Deus. Não tem provações ou dificuldades que possam arrancar você das promessas de Deus. Não tem. Ah, Alexandre, mas você não sabe da dificuldade. Teu Cristo não te enganou. Quando ele disse: no mundo tereis aflições. E como eu falo, aflição engloba tudo. Mas ele mesmo vem dizendo: ó, mas tem de bom ânimo.
Qual a aflição que te aflige? Qual a dificuldade que chegou dentro da tua casa? Qual o problema que está arrancando lágrima dos meus olhos? Qual a luta que está querendo te parar? Eu não sei qual é, mas o meu Cristo e o teu Cristo está dizendo para você: tem de bom ânimo. Continue mais um pouco. Continue só mais um pouco. Porque a vitória, ela vem no caminhar. Não tem como você vencer se não entrar na peleja. Não tem como você vencer uma guerra se você não for lutar. Você tem que lutar. Deus, como eu falei, Ele te tirou do mundo. Ele poderia ter escolhido qualquer outro, mas Ele escolheu o melhor que tinha lá, que era você. Ele escolheu o melhor que tinha lá fora, porque quando Ele olhou para você, Ele disse: é isso, é essa. Eu sei que ele e ela vai sofrer, mas não vai retroceder. Deus confia em você. É por isso que você está aqui essa noite. E é por isso que por essa noite você está vindo aqui revigorar sua fé e a sua força. E por isso Deus colocou uma mesa nesse lugar. E Ele está dizendo: só não vai comer quem não quiser. Só não vai se banquetear quem não quiser. A vida, Ele liberou você. O espírito de alegria, Ele liberou você. O que nós queremos mais? O espírito não de temor, mas de força e poder. O que habita em você não é qualquer espírito. O que habita em você não é qualquer um. O que habita em você é a própria essência de Deus. O que você não pode fazer? Que batalha você não pode vencer? Que tempestade você não pode atravessar? Ou que muralha você não pode transpor? Porque o salmista diz: Senhor, como o Senhor, eu transporto muralhas. Entro no meio de um esquadrão. 1000 caem à minha direita e 10.000 à esquerda, e eu não sou atingido. Não dê as costas para aquele que abriu os braços para você. Não dê as costas para essa mesa. Não saia. Porque a única coisa que encontraremos lá fora é morte, desgraça, dor. É isso. A mesa, como dissemos, está posta. Por mais um dia, Deus
tem nos alimentado, nos fortalecido. Porém, o que vamos fazer com o alimento recebido dos céus? Está nas tuas mãos, está nas minhas mãos, essa interrogação. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um essa noite. Que cada um de nós possamos valorizar cada momento na casa do Senhor. Porque, como eu sempre falo, muitos queriam ter a oportunidade de cada um de nós estamos tendo essa noite, de estar na presença de Deus, de glorificar o nome do Senhor, e não tem. Até ontem, eu estava no hospital com meu pai. Ele ficou internado uns 4 dias. Saí do serviço e fui direto. E eu fiquei meditando. Quantos em um leito de hospital? E eu ali olhando, meu pai estava dormindo, eu ali olhando para meu pai. Eu fiquei meditando comigo mesmo. Muitas das vezes, negligenciamos em estar na presença de Deus. Isso quando eu estava lá veio a minha mente. Achamos tempo para tudo, menos para Deus. Quando eu digo Deus, irmãos, igreja, palavra, oração. E muitas das vezes Deus, Ele olha para nós, como a gente sempre fala, Deus é um Deus de intimidade, e é isso que Ele quer ter conosco. E quando Ele olha para nós ver isso, Ele só vê uma solução: nos parar. Ele diz: você não quer me buscar quando você tem oportunidade, mas eu vou te dar uma oportunidade. E eu lá no hospital estava pensando nisso. Eu me coloquei ali no lugar do meu pai. Quantas das vezes estamos em casa e não queremos vir à igreja? Está sol, está chovendo, está frio. Enquanto está no leito do hospital. Ah, se eu pudesse estar na casa do Senhor. Ah, se Deus me desse uma oportunidade. É como eu sempre falo, muitas das vezes, Deus, oportunidade vem e não volta. O Senhor que estava do lado do quarto do meu pai faleceu. E eu vendo a situação do meu pai ali, a única coisa que eu fazia era orar: Senhor, tem misericórdia. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele está em casa. E uma coisa que eu falei estava falando para o Senhor: Deus, eu não dou para ficar no hospital. Porque é nesse momento que você vê quem nós somos. É nesse momento que você vê grandes e pequenos não sendo nada. Por isso que Jesus falou: ó, eu estou dando exemplo para vocês. Sejam humildes. Porque
Porque o grande sou eu. Não perca, irmãos, a oportunidade. Não dê as costas para esse Deus. Porque, como eu falei, para quem iremos, se só Ele tem poder e palavras de vida eterna? Alimente sua fé. Se fortaleça. Eu sei que quando você começar a fazer isso, o inimigo vai soprar nos seus ouvidos. É fato. Mas como eu disse uma vez na Araçá, não dê ouvidos a quem caiu do céu. Dê ouvidos a quem desceu dele. Porque quem caiu quer te levar junto. Mas quem desceu quer te levar para cima. Que Deus possa falar melhor no coração de cada um essa noite. E que em meio às lutas, tempestades da vida, dificuldades, não negue a sua fé. Não olhe para trás. Não retroceda. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para vencer. Eu te digo, a dificuldade, querendo ou não, vai te ver vencer. Os problemas, querendo ou não, vão te ver vencer. O inferno, querendo ou não, vai te ver vencer. Porque você é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Que Deus possa abençoar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.